Olá, bom dia, boa tarde. Sei que estou meio sumidinha, né, dos podcasts, mas estou voltando, semana de prova na faculdade. Para quem está na faculdade, para quem está estudando ainda, é só correria. Mas começando com o episódio 5, que nos diz a respeito dos os trabalhadores na vinha, quero transcrever aqui, né, falar para vocês. Transcrever não, né? Falar, na verdade, né? E essa palavra fica em Mateus capítulo 20, na Bíblia Sagrada, que diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, e Nona fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram, os que tinham sido contratados primeiro esperavam receber mais, né? Mas cada um deles recebeu também 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Para começar, quero explicar que 1 denário, naquela época, era uma pequena moeda de prata que era de maior circulação no Império Romano. E para começarmos a entender essa maravilhosa parábola dos trabalhadores na vinha, no qual Jesus explicava ali como era o reino de Deus, como é comparado o reino de Deus, ele explicou ali, né, por meio dessa parábola, que qualquer operário que aceita o convite para o trabalho na vinha, não importa o quão tarde do dia, ele receberá uma recompensa, igual com aqueles que foram fiéis por mais tempo. No texto, nos fala acerca das horas no qual aquele proprietário foi em busca de trabalhadores. Ele foi por volta das 9 horas da manhã, foi por volta do meio-dia, foi por volta das 3 horas da tarde e nona, e por volta das 5 horas da tarde. Ou seja, ele foi em diversas horas e ocasiões diferentes. E os trabalhadores que aceitavam trabalhar na vinha, ele havia concordado 1 denário. Só que aconteceu que quando foi no fim do dia, que era a hora do pagamento, o proprietário falou para seu administrador começar a pagar os últimos primeiro, aqueles que haviam sido contratados por último. E nisso, os que chegaram primeiro, na hora de receber o dinheiro, pensaram que iriam ganhar mais por ter chegado primeiro e por ter trabalhado mais. Porém, na parábola nos explica que o proprietário diz: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Ou seja, e no fim do capítulo temos a frase: assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos no reino dos céus. Fica nítido, mais uma vez, que Jesus nos ensina que não importa se você conheceu a Ele aos 9 anos de idade e tem vivido com Ele há mais de 50 anos nessa caminhada e sendo fiel, ou se você o conheceu hoje e começou a servi-lo hoje. Você no final terá sua recompensa, no qual Deus tem compromisso com você. Aquilo que Deus concordou com você. Aquilo que Deus te prometeu. Às vezes ficamos tão vidrados nas bênçãos dos outros, do vizinho, da irmã da igreja que aceitou a Jesus hoje,
e já ganhou um carro que ela precisava tanto, ou uma pessoa que recebeu uma cura imediatamente, e murmuramos por de repente estar orando há cerca de 10, 20 anos e a nossa oração não ter sido ainda atendida, né? Mas eu tenho uma coisa para te falar. Primeiro, não importa o tempo que você busca a Deus ou que pede algo a Ele, se Ele te prometeu, Ele vai cumprir, pois Ele é fiel. Segundo, enquanto você perde tempo tentando ser alguém que você não é, ter aquilo que a pessoa tem, você tarda aquilo que Deus quer te dar, aquilo que só você pode ter, aquilo que só você pode ser, aquilo que Deus tem reservado para você. Ah, mas eu não vou ter tal bênção, eu não vou ter aquilo. Para de murmurar. Por acaso você com 30 anos, por exemplo, pode vestir um vestido de uma pessoa de 10 anos? Ou um short de um menino, de uma menina de 10 anos? Às vezes, pensamos que aquela casa da vizinha pode caber em nossos projetos, mas aquilo que é reservado a você só cabe em você, só cabe para você. Na Bíblia nos conta, né, em José, a história de José, que o pai dele fez uma túnica, foi feita uma manta, né, no qual não cabia nos 12 irmãos de José. A manta foi feita exatamente para ele, sob medida. E eu te falo, as bênçãos do Senhor são sob medida para você. Para de querer o que é do outro e queira o que Deus tem reservado para você. E eu posso te falar que ninguém conhece, ninguém viu e nem sonhou com aquilo que Deus tem reservado para você e para mim. Viva o que Deus tem reservado para você. Não olhe para a grama do vizinho, pois você pode pensar que a grama é natural, é de verdade, mas e se for sintética? Deus tem um livro no qual sua história Ele tem o prazer de revelar. Peça a Ele, viva os sonhos seus e viva a plenitude de ter aquilo que Deus lhe prometeu. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.